Para abordar a questão de hoje, eu quero ver com vocês aqui um vídeo da jornalista Daniela Lima, isso foi na Globo News, falando sobre como tem circulado uma avalanche de fake news por causa dessa história agora da calamidade no Rio Grande do Sul. Essa é uma situação que tem gerado muitas falsidades, muitas mentiras sobre esse caso. Vamos ouvir juntos aqui, depois eu quero comentar. São três eixos principais, segundo os especialistas, tá? Eles têm ali, primeiro eixo é o de dizer que o Estado nada faz. Então, o que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie. O primeiro eixo de fake news, o Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa, para quem estuda a internet, é civil salva civil. Aí você vai dar uma olhada naqueles perfis de sempre, você sabe, essa ideia está incutida em toda lá. É para dizer que o Estado é lento, que o Estado não chega, que o Estado é preguiçoso, que o Estado nada está fazendo. A outra ideia que está centralizada no disparo de fake news, e aí você tem diversas fake news com essa mesma ideia, é a de que o Estado atrapalha. Vocês vão ver circulando um vídeo que dá a entender, e nesse caso o Exército virou o principal alvo. É como se os disseminadores de fake news da extrema-direita lá de trás tivessem indo à desforra agora por conta do que o Exército não fez no 8 de janeiro. Alguns deles escrevem isso mesmo, né? Como vocês sabem, eles pediam um golpe, as Forças Armadas não apareceram e aparentemente eles estão querendo manchar a imagem das forças agora nesse episódio. Então, nesse eixo, o primeiro eixo é o governo não aparece, não veio. Mentira. Não só está lá o governo federal, as Forças Armadas, como o governo de São Paulo, o governo do Mato Grosso, o governo de Goiás, o governo do Rio Grande do Norte, de Pernambuco. Tem muita gente lá. O Brasil, que sabe quem é de verdade, está lá. Né? O outro eixo é esse, o Estado atrapalha. Então, são vários vídeos que dizem, olha, não estão deixando chegar mantimento, estão barrando, não estão deixando pilotar a lancha. Tem um agora, o novo, o mais último, é o que aparece ali uma velhinha, uma pessoa idosa, pedindo ajuda e um militar dando os ombros. É fake, não é de agora, está fora de contexto. As agências de checagem estão trabalhando como loucas. O terceiro grande eixo de fake news é o pânico econômico. E aí, gente, eu vou abrir aqui, só conversando com os especialistas, né? Tem uma série de áudios falsos, desancorados, e vídeos também desancorados da realidade, meio que pregando uma corrida enlouquecida aos mercados, porque vai acabar a comida. E eu não estou falando do Rio Grande do Sul. Lá o abastecimento está difícil por conta do Estado. Tá tudo desse jeito. As pessoas estão indo, o mantimento está indo. Eu vou mostrar aqui imagens também exclusivas da FAB, mas de aeronave ou navio, é assim que está chegando, helicóptero ou navio. Avião não adianta mandar, não tem onde pousar, o aeroporto está fechado. De todo modo, o terceiro eixo é esse, é o do pânico econômico. E aí eu liguei para o ministro da Agricultura. Falei, ministro, eu não sei se o senhor está sabendo, está havendo uma série de disseminações de desinformação, eu gostaria de saber, o Brasil corre risco de desabastecimento? Olha o que o ministro Carlos Fávaro me contou, ele disse, Daniela, eu mesmo recebi um áudio, veja só, o ministro recebeu um áudio, tá? De um homem dizendo, eu sou gaúcho, eu tenho certeza que, eu tô te falando, o saco de arroz vai bater R$70, corre e compra. A Federação Produtora de Arroz do Rio Grande do Sul, que responde por 70% da produção nacional, já falou que não vai acabar o arroz. O Ministério já tinha dito que não ia, mas agora o ministro dá uma garantia. Não haverá desabastecimento, é o que diz o Fávaro, e mais, ele fala, tudo o que está sendo feito é para garantir o fluxo, inclusive não ter repique de preço. Então, assim, pânico econômico, inação ou Estado trabalhando contra o cidadão são três palavras-chave que os estudiosos já identificaram, viraram motivo de fake news. Para fechar, quem são os principais disseminadores dessa, né? Porque é gente que tem muito seguidor e que já tem uma base feita.
Por que ele já tem uma base feita? Porque alguns são réus no inquérito das fake news, no inquérito dos atos antidemocráticos, já tiveram de prestar depoimento para a Polícia Federal sobre pregação golpista, tiveram de prestar depoimento sobre pregação mentirosa na pandemia. É gente que de lá de trás veio te dando remédio de verme para curar vírus, de lá de trás veio te dizendo que golpe de Estado não era crime, gente que lá de trás disse que, imagina, nós não queremos dar um golpe, vem o 8 de janeiro, agora eles pedem anistia. É a mesma coisa e eles estão usando essa mesma rede de novo. Os pontos que a Daniela Lima mostram aqui são muito importantes porque a gente tem visto esse padrão e a quantidade de falsidades é avassaladora e assustadora. Eu só me recordo de algo parecido durante a pandemia, por exemplo, e durante a campanha eleitoral do Bolsonaro em 2018. Então a gente fala aqui de uma rede coordenada. É que é importante a gente voltar, né? Porque eu falei sobre isso no vídeo da Natuza Neri, quando ela foi atacada, né? Foi, com grosseria pelo Pablo Marçal. E ali o que você tem é uma coordenação. O tiozinho do WhatsApp ou a tiazinha do WhatsApp que compartilha essas fake news, eles são o final da cadeia. Eles são pessoas que já receberam essa informação em grupos que são imensos ou em comunicadores que são gigantescos nas redes sociais e que fazem parte de uma rede de elaboração de falsidades. Isso para distorcer a percepção das pessoas, manipular o voto desses eleitores no futuro e também prejudicar a atuação do governo agora, que é o governo do Lula, né? Então, assim, a gente tem que pensar que esse é um processo que tem se dado ao longo dos últimos anos. A gente falou muito aqui sobre isso, em todos esses anos, sobre como a falsidade tem corroído os processos democráticos, tem sido usado em diferentes países, não apenas no Brasil, em diferentes países, para sabotar a democracia desses países. A gente pode pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Quão profundo foi o impacto do QAnon, que era uma teoria conspiratória, globalizante, totalizante, que explicava um monte de coisas e falava de uma conspiração, de democratas que teriam uma rede de, tráfico de crianças e retirar sangue dessas crianças, tráfico de órgãos, ou seja, é uma doideira completa. Então, assim, a gente fala aqui de uma rede organizada e que vai, estendendo seus tentáculos para atingir e manipular as pessoas. E aí o que acontece, como ela falou aqui, são esses três eixos principais. O primeiro deles a gente tem observado aqui de maneira sistemática também, como figuras, da extrema-direita estão usando essa ideia de que o governo não está fazendo o suficiente e que quem tem que fazer, quem tem que atuar são os cidadãos. E aqui a gente tem que entender, a dimensão disso, né? A gente falando aqui de uma catástrofe tremenda que atingiu um estado inteiro e nessa situação, no mundo contemporâneo, na estrutura que a gente vive de sociedade atual, o Estado é o responsável por lidar com esse tipo de questão. Os cidadãos não têm poder suficiente para lidar com uma questão tão grande. É claro que você pode ajudar, é claro que você pode demonstrar apoio, é claro que você pode enviar dinheiro para ONGs que estão fazendo trabalho de campo, você pode enviar dinheiro para poder ajudar, o Felipe Neto está fazendo isso, mas isso vai passar a reconstrução da região, o auxílio emergencial, assim como foi na pandemia, por exemplo, né? E isso foi um ponto que foi muito criticado na época, porque o governo federal deveria ter essa atribuição de coordenar os esforços para combater o coronavírus e, comprar vacina e fazer uma campanha de prevenção e de, contenção do estrago, e não fez no Brasil, fez de maneira toda cagada, como foi o governo Bolsonaro. Então, assim, a gente tem que pensar que esse esforço é um esforço dos estados. E no Brasil só não foi pior a situação, embora tenha sido calamitosa, porque prefeituras e governos conseguiram conter uma parte do estrago, porque o governo federal, que era do Bolsonaro, não fez isso. Então a gente tem que pensar que esse tipo de situação, a responsabilidade, a atribuição é do Estado de restaurar a ordem, de reestruturar a região, de recuperar a região. Basta a gente pensar em alguns casos que já aconteceram no passado, recente aqui. A gente pode pensar, por exemplo, quando teve em 2004 o tsunami no Sudeste Asiático, ou quando teve em 2010 o terremoto no Haiti, ou em 2011 o tsunami no Japão, que foram projetos de reconstrução, ainda mais pensando nas proporções desses países, né? Do Haiti, por exemplo, foram 10 bilhões de dólares para reconstruir o país, embora ainda seja um país, muito precário e tudo, mas foi 10 bilhões de dólares para reconstruir o país. No Sudeste Asiático foram mais ou menos 10 bilhões, 13 bilhões, se não me engano, de dólares para tentar reconstruir a região. E no Japão, depois do tsunami, foram 42 bilhões de dólares. Ou seja, a gente pensa que em investimentos de reconstrução que só o Estado pode comportar. Isso nenhum indivíduo, nenhuma ONG que vai ter ali
3 milhões de reais, 2 milhões de reais para ajudas emergenciais, vai poder fazer. Isso vai passar pela ajuda de um governo. Nesse caso aqui, o governo Lula já prometeu 50 bilhões de reais para projetos de reconstrução do Rio Grande do Sul. É uma verba astronômica e, como eu falei, que nenhum cidadão, nenhum milionário vai poder fazer isso. Isso aqui tem atribuição do Estado. Isso, como eu falei, não tira a possibilidade de participação popular, de cidadãos ajudando lá e tentando diminuir o impacto disso. Mas o fato é que, nesse sentido, terá de ser um esforço, terá de ser um trabalho do governo. É o governo federal, o governo Lula, que vai ter que enviar recursos, enviar trabalhadores, enviar suporte para a região. Isso não é atribuição de milionários, isso não é atribuição de empresários, isso não é atribuição da pessoa no fim da cadeia lá, do trabalhador, do cidadão comum que vai fazer isso. Isso vai ser um trabalho do Estado. Não temos condições individuais de arrumar a região ali, de evitar danos futuros, de reconstruir o que foi destruído. Isso é uma atribuição do sistema, né, da estrutura estatal. Tendo isso em vista, basta pensar num outro caso, né, que inclusive foi feito um documentário sobre isso, que se chama Doutrina do Choque. É um documentário dirigido pela Naomi Klein. E ela mostra um outro caso, um caso que a gente possa pensar também de reconstrução, entre aspas, que foi da Guerra do Iraque. Então, na Guerra do Iraque, você tinha lá um ditador, que era o Saddam Hussein, um inimigo histórico dos Estados Unidos. Os americanos invadem o Iraque com base no argumento de que havia armas de destruição em massa no país, invade o Iraque, destrói o país, arrasa o país, mata o Saddam Hussein, e aí, depois disso, o país, os Estados Unidos, vão reconstruir o Iraque. E eles fazem isso através da iniciativa privada, né? Então, assim, eles têm ali uns parceiros que vão reconstruir o país. Muita empresa enriqueceu com a destruição do Iraque. Aqui você pode perceber um pouco a perversidade quando há também o uso do Estado, nesse caso, para beneficiar a iniciativa privada e como essas empresas ficaram, enriqueceram com base na destruição, com base numa guerra contra outro país. Aqui é um outro caso, aqui é uma outra situação e que demonstra um pouco o papel também que os Estados Unidos desempenharam ao longo do século XX e XXI. Um outro exemplo, no caso do Brasil, para a reconstrução do Rio Grande do Sul, será necessária a atuação do governo do estado, das prefeituras também, com seus recursos limitados, mas terão que atuar, e principalmente com recursos federais, com recursos da União, com recursos que o governo Lula agora vai ter que designar para fazer essa ajuda. É óbvio que essa situação agora será usada como arma contra o governo, para tentar demonstrar ineficácia, para tentar demonstrar como esse governo não se preocupa com os pobres. A tese central do bolsonarismo, que inclusive levou à eleição do Bolsonaro em 2018. Você tem aqui uma agenda de falsidades que tem o intuito de corroer esse processo eleitoral, de sabotar o governo agora que está atuando e levar também no sentido de descrédito das instituições, né, que é também um processo de tomada de poder. Aqui a gente tem que pensar que isso é um projeto de tomada de poder que foi malfadado, que fracassou felizmente no Brasil, né, com o 8 de janeiro, quando os bolsonaristas tentaram um golpe de Estado. Então, assim, fracassou esse projeto de poder e agora eles continuam atuando. A gente sabia disso, a gente sabia que isso não acabaria. A gente sabia que havia grupos estruturados que vão continuar atuando. Tem canais no YouTube aí que tem milhões e milhões de seguidores e que fazem muito dinheiro com isso. Fazem muito dinheiro propagando falsidades e criando pânico. A intenção aqui é que você fique assustado, que você desconfie do governo. Eu vi uma reportagem, inclusive, nesses últimos dias, dizendo que essa situação em particular será equivalente ao Katrina do Lula. O Katrina foi um furacão que passou pelos Estados Unidos, pelo sul dos Estados Unidos, e que devastou a cidade de Nova Orleans, rompeu um dique lá e a água tomou toda a cidade, e também foi um projeto de muitos bilhões de dólares para reconstruir Nova Orleans, e ali foi um momento, crítico no governo da época do George W. Bush, e o George W. Bush perdeu muita popularidade com o modo ineficiente como ele lidou com aquela crise. Então, a resposta dada pelo governo agora também vai impactar na popularidade do governo e do Lula nesse futuro próximo. E com base em falsidades e em fake news, fica muito mais difícil conter o estrago que isso pode ter para a reputação do governo. Então aqui a gente está falando de uma situação que está envolvendo muitas falsidades, o pânico gerado e também essa crise de respeitabilidade das instituições. Só que é um projeto, então a gente tem que pensar que o propósito vai ser eleitoral, vai ter muita gente usando esse discurso em próximas eleições, então é preciso ficar atento.
O alerta dado pela jornalista Daniela Lima é muito importante para que você possa compreender esse mecanismo, né? Me diga o que vocês pensam aqui no comentário sobre isso, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!